Então, se vocês pegarem todas as grandes óperas, se vocês pegarem os grandes quadros, os grandes romances, todos eles o amor termina numa tragédia. Isso vale desde Dulcinea del Toboso e Dom Quixote, lá no Dom Quixote de La Mancha, vale em Romeu e Julieta, tá certo? E vale até os romances do século XX. Pensa a Idade da Inocência, da Edith Wharton, tá certo? E vários outros romances. Então, veja, você passa a ter um desenvolvimento da família burguesa e um desenvolvimento da relação afetiva no interior lá da família burguesa, que você tem uma contradição profunda, uma contradição antagônica, impossível de ser superada. As pessoas precisam amar, e, no entanto, é impossível amar dentro dessas relações sociais. O que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Essa discussão sobre a questão do amor, né, nos dias de hoje que a gente vive, corre um risco de virar meio que uma palestra de autoajuda, tá certo? É muito engraçado. Eu fiz algumas já e quando termina, né, as pessoas têm expectativa. Tá bom, Serginho, como é que a gente faz para amar, então? Bom, se eu tivesse a saída, tá certo? Eu seria muito mais feliz do que eu sou hoje, né? Então, mas, enfim, tá certo? Tem um certo cômico, assim, né, o andamento da coisa, mas, de fato, é verdade, né? O desespero da gente é tão grande, eu diria que a gente tem uma carência tão generalizada de afeto, de amor, de carinho, né? Que, de fato, né, quando você faz a discussão, a reação primeira é, tá bom, e agora? Como é que a gente faz, né? Então, enfim, eu espero chegar com vocês nessa solução, tá certo? E agora? Como é que a gente faz, tá certo? Mas, para chegar lá, tem que montar um certo panorama com vocês. Que, como tudo que acontece na vida, o amor também tem uma história, o sentimento também tem uma história, né? E a história continua nos dias de hoje, ela continua evoluindo. Então, precisava contar para vocês essa história, tá certo? E para contar essa história, se o Lukács não estiver enganado, se a interpretação do Lukács do Marx não for equivocada, tá certo? A gente sempre deve começar pelo começo de tudo, né? Assim, buscar a gênese, de onde que saiu esse sentimento e como é que ele foi evoluindo, tá certo? Se a gente for espremer de onde que vem esse sentimento chamado amor, veja, a gente tem que explicar de onde que vem a capacidade humana de sentir. E para explicar de onde que vem a capacidade humana de sentir, não adianta você começar com a história da humanidade, porque os animais já sentem. A gente só é capaz de sentir hoje porque você teve um desenvolvimento nos animais, entre as plantas também, mas vou deixar de lado, tá certo? Mas você teve um desenvolvimento nos animais que vai fazendo com que perceber como o mundo é, então enxergar o que o mundo é, cheirar o que o mundo é, ter alguma memória do que o mundo é, ser capaz de distinguir uma coisa da outra e guardar na memória isso, tá certo? Quer dizer, desenvolver a sensibilidade do que o mundo é, portanto, onde tem comida, onde tem perigo, onde tem abrigo, onde tem água, tá certo? Essa percepção foi decisiva para a sobrevivência dos animais. E no processo de seleção natural, a gente vai ter entre os animais o desenvolvimento do tato, o desenvolvimento do olfato, o desenvolvimento do gosto, o desenvolvimento da visão, o desenvolvimento da audição, tá certo? Que são sentimentos humanos. É a forma também como a gente sente o mundo, né? Se a gente tirar os 5 sentidos, a gente não é capaz de ter nenhuma informação acerca do mundo. Todas as informações que a gente tem acerca do mundo externo a gente, vêm através dos 5 sentidos. E esses 5 sentidos, a forma básica dele, né, o processo, a gênese dele, como que eles começam e se desenvolvem, etc., acontece na esfera biológica. Então, veja, se a gente olhar, né, o que a capacidade humana de sentir e a capacidade, você pegar de um cachorro, de um leão, de um chimpanzé, etc., de sentir o mundo, eu diria para vocês que, se vocês compararem capacidade de sentir e capacidade de sentir, né, a diferença não é muito grande. Algumas vezes os animais conseguem até sentir melhor do que a gente. Lembra aquela frase do Engels, que a águia consegue enxergar muito mais longe do que a gente, mas a gente vê muito mais coisa do que a águia enxerga, né? Você tem o cachorro tem um olfato muito melhor do que o nosso, né? No entanto, a gente é capaz de cheirar coisas, tá certo? Que o cachorro não é capaz de cheirar de jeito nenhum. Então, veja, a gente tem um processo de desenvolvimento que vai fazer com que os sentimentos entre os humanos conheçam um processo histórico de desenvolvimento que ele não conheceu entre os animais. Por que isso é assim?
Tá certo? Por que que os sentimentos entre os seres humanos, os sentimentos na humanidade, eles se desenvolvem de tal forma que você vai ter a produção da arte, você vai ter a produção do amor, você vai ter a produção do afeto, e você começa a ter também a produção, por exemplo, se você pensar, né, a audição vai se transformar em música, a audição vai se transformar em arquitetura, em pintura e escultura, né, você vai ter o gosto, vai se transformar, né, numa alimentação sofisticada, que tem uma história, as diversas cozinhas, etc. Né, a visão vai se transformar em literatura, tá certo? Então, veja, o que acontece? Que esses sentimentos, né, ou essa capacidade de sentir, o olfato, a audição, o tato, etc., que já existe entre os animais superiores, o que acontece que no ser humano dá origem a essas coisas todas, né, que não dá, que a gente não vai encontrar entre os animais? Veja, a resposta disso, se o Lukács estiver certo, se o Marx estiver correto, a resposta disso é o trabalho. O que, de fato, distingue o ser humano dos animais não é só que a gente é Homo sapiens e os outros animais são outros animais. O que nos distingue fundamentalmente é que a gente é um grupo de animal, né? A gente é um animal gregário, no caso Homo sapiens, um animal gregário que passou, tudo indica que há 250 mil anos atrás, mas pode ser que seja mais antigo isso, tá certo? Tem muita descoberta nessa área, a data está se tornando cada vez mais antiga. Mas, pelo menos há 250 mil anos atrás, num agrupamento desses animais gregários, surgiu uma modalidade, uma forma de transformar a natureza naquilo que a gente precisa, que tem uma qualidade incrivelmente nova. Esta qualidade é assim, quando estes animais gregários transformavam a natureza naquilo que eles precisavam, eles, tendo ou não consciência, querendo ou não, eles também se transformavam. Então, você tem um processo que, além de transformação da natureza, o articulado da transformação da natureza, você tem também a transformação dos indivíduos, portanto, também a transformação da sociedade, que está fazendo essa transformação. E é isso que vai marcar a diferença entre ser humano e o restante dos animais. Enquanto a história dos animais é a história do desenvolvimento das espécies biológicas, a história do ser humano passa a ser a história de como a gente se organiza em sociedade para produzir o que a gente precisa. Biologicamente, a história do ser humano é basicamente a mesma. A gente continua Homo sapiens sapiens. Mas a gente é Homo sapiens sapiens da sociedade primitiva, que evolui para o escravismo, feudalismo, capitalismo, tá certo? E se tudo caminhar como deve caminhar para o comunismo. Então, vocês percebem que a história do ser humano passa a ser uma história muito diferente do que a história que você tem na natureza. Porque agora é uma história das formações sociais, das relações sociais, de como a gente se desenvolve socialmente para tirar da natureza o que a gente precisa com cada vez menos trabalho e, portanto, tirar da natureza de uma forma cada vez mais produtiva, cada vez mais eficiente. E isso é que vai marcar a diferença da nossa história da história dos animais. E é esta diferença histórica que vai fazer com que, entre os seres humanos, a audição, o tato, né, o gosto, a visão, etc., possa cumprir funções sociais que ela não pode cumprir na natureza. E, ao cumprir essas funções sociais, estas sensações todas têm que se desenvolver. Olha que legal. Por que o trabalho faz isso? Tá certo? Porque ao ser capaz de trabalho, ao a gente transformar a natureza, a gente também se transforma. E eu vou mostrar para vocês, transforma também do ponto de vista da nossa capacidade sensível, da nossa capacidade de sentir. Olha que legal. O trabalho, diferente de todas as outras relações, de todos os outros seres vivos com a natureza, o trabalho, ele sempre se inicia por uma avaliação consciente, da consciência, tá certo? Por uma avaliação da situação concreta em que se vive, e nesta situação concreta, buscando identificar as necessidades presentes e as possibilidades de atender essas necessidades. Então, veja, o que a gente faz tá certo? Cotidianamente, a gente olha para a situação concreta e a gente diz, olha, nesta circunstância, né, a gente tem estas necessidades, tem estas possibilidades. Das necessidades, a mais importante, a decisiva, é esta daqui. Esta é a que tem que ser atendida em primeiro lugar. E aí você olha e fala, bom, mas quais as possibilidades que eu tenho para atender essa necessidade? Aí você diz, ó, a melhor possibilidade é essa. Aí você tem na sua cabeça um projeto, você tem na sua cabeça um plano. Eu vou agir sobre a natureza, a gente está falando do trabalho, tá certo? Eu vou agir sobre a natureza para produzir na natureza isto que eu estou julgando que é o mais necessário para atender minha necessidade, e eu vou produzir desta forma.
eu tenho a finalidade, aquilo que eu quero produzir, e eu tenho também uma ideia de como é que eu vou produzir esta finalidade, né? O exemplo clássico, não me perguntem por quê, tá certo? Mas o exemplo clássico é o Machado. O Engels fala, o Marx fala, o Lukács fala, o Messaros fala. Eu vou ficar no Machado também, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá certo? Qualquer outro instrumento de trabalho produzido, né, transformando a natureza. Só tem instrumento de trabalho que é a transformação da natureza, tá certo? Que a natureza é transformada. Olha que legal. Vou imaginar que o cara decide, então, olha, nessas circunstâncias, eu quero fazer um machado, eu vou fazer um machado. Quando ele decide isso, veja, a ideia do machado não atende à necessidade do machado. Vou imaginar que ele queria um machado, porque ele vivia aqui numa praia em Alagoas, tinha coco para dedéu, ele queria abrir o coco para tomar água de coco, tá certo? Veja, a ideia do machado não abre o coco, não quebra cabeça de animal para pegar o miolo, tá certo? Não derruba a árvore. A ideia do machado não pode transformar a natureza, porque ela é uma ideia. Ela só pode transformar a natureza se ela deixar de ser uma ideia e ela se transformar no machado, que é um objeto que existe fora da natureza, fora da consciência, que é parte da natureza transformada, né? Madeira e pedra, tá certo? E a partir daí ela é capaz de abrir o coco, etc, etc. Então, veja, para que a necessidade seja atendida, é preciso que aquele projeto, né, do ponto de vista científico, filosófico preciso, esta ideia que vai orientar uma ação chama teleologia, porque telos, em grego, quer dizer finalidade. Então, essa é uma ideia que é portadora de uma finalidade que vai dirigir uma ação, tá certo? Que vai ser o ser humano fazendo um machado, tá? Então, veja, essa teleologia, esse plano que está na cabeça, tá certo? Quando ele vai ser realizado na prática, quando ele vai ser, né, objetivado em um objeto, você tem um processo que é chamado de objetivação. O projeto ideal, a teleologia, que era uma ideia, se transforma em um objeto que existe fora da consciência. Então, veja, todo o processo de trabalho tem necessariamente um momento da objetivação, que é o momento que vai transformar o projeto, a teleologia, em um objeto que existe fora da consciência, tá certo? Se é um trabalho, se é trabalho, que existe fora da natureza, que existe fora da consciência, que é a natureza transformada, e que isto vai ser produzido para atender uma determinada necessidade humana. Tranquilo até aí? Então, veja, todo o processo de trabalho implica necessariamente num processo de objetivação. E a objetivação implica necessariamente você produzir um objeto que está fora da consciência. Tranquilo aí? Um objeto, portanto, que é objetivo, que existe fora da consciência. Ó, tudo isso tem a ver com amor, hein? Olha que legal. Quando a gente faz isto, a gente faz também mais 3 coisas. A primeira coisa, quando a gente produz um machado para abrir coco, a gente imediatamente gera necessidades e possibilidades objetivas, que existem no mundo objetivo. A gente, tendo consciência ou não, existe no mundo objetivo. Então, veja, você descobre o machado, a partir daí você passa a ter necessidade de ter madeira para fazer machado, pedra para fazer o machado, tá certo? Você começa a ter necessidade do conhecimento para fazer machado. E a partir deste momento, veja, se a tribo vai mudar de um lugar para o outro, uma das coisas a ser levada em consideração é, lá tem madeira para fazer machado? Lá tem pedra boa para fazer machado? Veja, surgem necessidades novas. E, ao mesmo tempo, surgem possibilidades novas. Agora você pode, além de abrir o coco, você pode quebrar o crânio de animal para pegar o tutano, você pode derrubar a árvore, você pode. Então, toda vez que tem um processo de objetivação, você transforma o mundo real, o mundo de real é ruim, você transforma o mundo objetivo, e você transforma o mundo objetivo porque, de um lado, você tem um objeto que não existia antes, o machado, e depois, porque agora você tem necessidades e possibilidades objetivas que você não tinha antes. Mas, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, veja, você está objetivando uma teleologia, você está objetivando uma ideia. E, a partir do momento em que você constrói o machado, você é capaz de dizer, olha, esse machado está de acordo ou não está de acordo com aquilo que eu tinha pensado, aquela ideia minha era boa ou ruim, ou isso era boa, aquilo é ruim, tá certo? E mais do que isso, veja, ao você transformar a natureza para fazer o machado, você vai conhecer o que é a pedra, você vai conhecer melhor o que é a madeira, você vai descobrir que essa pedra é melhor de fazer um machado do que aquela pedra que você imaginava, que essa madeira funciona melhor como cabo do que aquela outra madeira, que se você fizer um formato assim da pedra, é melhor para aquele machado do que fazer... Veja, além disso, você vai conhecer uma série de coisas que você não conhecia antes acerca da própria natureza.
Você vai falar, olha, sabe lá eu, né? Você planeja, vou fazer um machado, vou pegar uma pedra. Aí você pega uma pedra preta, que é dura demais, não dá trabalho demais para fazer, não compensa. Você pega uma pedra amarela, que, sabe lá eu, é mole demais, não compensa. Você faz a primeira batida e esfacela a pedra, não compensa. Aí você tem uma pedra vermelha, que é intermediária, não é nem tão dura, nem tão mole, vale a pena. Então, veja, quando você sai do processo, o indivíduo ou os indivíduos que fizeram, que passaram pelo processo de objetivação, eles têm conhecimento acerca da natureza, do mundo em que eles vivem, que eles não tinham antes. Então, veja, começa um processo de transformação dos próprios indivíduos. Eles começam a adquirir conhecimentos, e eu posso acrescentar, porque acho que é tranquilo, e habilidades que você não tinha antes naqueles indivíduos. Mas não só isso, veja, o indivíduo, quando ele fala, né, olha, eu vou fazer o machado, porque o machado é a melhor alternativa para atender essa necessidade, ele parte também do pressuposto que ele, enquanto indivíduo, é capaz de fazer aquele machado, que ele tem a capacidade pessoal de fazer aquele machado, que ele tem a força, que ele tem a paciência, que ele tem a habilidade, tá certo? De fazer aquele machado. E na medida em que ele vai fazendo o machado, ele vai verificar se aquilo que ele pensa acerca dele, de fato, é verdade. Até que ponto a paciência dele, de fato, é a paciência necessária, até que ponto a força que ele tem, de fato, é a força necessária, etc. Então, veja, ele desenvolve um conhecimento acerca do mundo, mas desenvolve também um autoconhecimento, um conhecimento de si próprio. Tranquilo? Olha agora que legal, olha que coisa incrível. Na medida em que ele está transformando o mundo e produzindo necessidades e possibilidades objetivas, ele também está transformando a si próprio, e ele está transformando no sentido que agora ele tem habilidades, conhecimentos que ele não tinha antes. Portanto, ele passa a ter necessidades e possibilidades subjetivas dele, da subjetividade, da individualidade dele, que ele não tinha antes. E, ao mesmo tempo, olha que legal, na medida em que você conhece melhor o mundo, você começa a trazer mais informações acerca do mundo. Você desenvolve a sensibilidade que você tem acerca do mundo. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Veja, se vocês vão... Eu estou imaginando que aqui todo mundo é um animal urbano, tá certo? Que ninguém aqui, enfim, vive no campo, tá certo? Veja, se você pega um animal urbano como a gente e coloca no meio de uma floresta, e alguém perguntar para vocês o que é a floresta, vocês são capazes de dar... Nós somos capazes de dar uma descrição muito fraca da floresta. Olha, é tudo verde, tem umas árvores, a gente não é capaz disso. Um mês depois, a gente é capaz de dizer, olha, aqui tem palmeira, aqui tem jacarandá, aqui tem essa trepadeira e não tem aquela, aqui, percebe? 2 anos depois, a gente é capaz de dar uma descrição muito melhor. Na medida em que a gente vai conhecendo o mundo, a gente desenvolve a capacidade de sentir o que o mundo é. E na medida em que a gente sente melhor o que o mundo é, a gente traz mais informações para a gente e a gente consegue conhecer melhor o que o mundo é. Então, vocês percebem que o conhecimento do mundo e a sensibilidade do mundo, elas se desenvolvem mais ou menos paralelamente. Tem contradições, não é uma coisa cristalina, não é uma coisa direta, tá certo? Mas o desenvolvimento do conhecimento do mundo implica também no desenvolvimento da nossa capacidade de sentir o mundo, e vice-versa. Quanto melhor a gente sente o mundo, maior a nossa capacidade de investigar, de conhecer, de saber o que o mundo é. Tranquilo até aí? Tranquilo? Sossegado? Tá. Olha que legal. Na medida em que a gente está tratando do processo de trabalho, da categoria trabalho, da atividade trabalho, isso é mais ou menos tranquilo. Porque você tem, de um lado, um sujeito humano, né? Um indivíduo humano que tem consciência, mas você tem, do outro lado, um ser, a natureza, que não tem consciência alguma. Ou se tem uma consciência, como os animais superiores, tal, né? É uma consciência que é acessória da vida biológica, não é a consciência humana. Então, digamos, você tem do outro lado um objeto que é muito simples da gente transformar. Você quer fazer um machado? Se você conhecer o que é uma pedra, você consegue fazer um machado. Se você conhecer, olha, para fazer a pedra, né, para fazer o machado, eu tenho que fazer assim, 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 assim. Se você conhecer minimamente as qualidades, as propriedades da pedra, você consegue fazer o machado. E não é uma coisa lá tão difícil, porque você tem uma ideia do machado, você quer fazer aquela pedra e machado, você consegue ou não consegue, consegue melhor ou consegue pior, mas você tem, digamos assim, um objeto mais claro. Mas quando se trata de um ser social, quando se trata de uma relação social, quando se trata, né, da gente agindo, não sobre a natureza, mas agindo sobre as relações sociais,
Isso é muito mais complicado, isso é muito mais difícil. Imaginem, sabe lá eu, num debate contemporâneo, a gente é a favor ou contra o aborto? A gente é a favor, né, né, dos pais ou da mulher, tá certo? Decidir livremente a favor do aborto ou não. Veja, esta é uma questão que é, se vocês pegarem no plano mais abstrato, é algo assim, ó, nesta circunstância, qual é o melhor meio para resolver esse problema, para atender essa necessidade? Isso é muito similar ao que acontece quando o cara decide, a partir da análise de uma situação, fazer o machado. Mas vocês percebem que agora é muito mais complicado. Porque agora, na verdade, o que a gente está discutindo não é se deve ter aborto ou não. O que a gente está discutindo, na verdade, é o seguinte: o que a gente quer que a humanidade seja? Como é que a gente quer que a humanidade evolua? E isso significa, veja, que a gente está discutindo muito mais do que o aborto ou não aborto. A gente está discutindo, olha, eu sou a favor do aborto, porque eu penso que a humanidade deve se constituir assim, deve ser assado, deve evoluir desta forma, é por aqui que a gente deve ir. As pessoas que são contra o aborto estão dizendo de jeito nenhum, a gente é contra o aborto porque a gente pensa que a humanidade deve evoluir de outro jeito, percebe? Isso é muito mais complicado. E neste sentido, veja, os sentimentos que a gente vai ter em relação à pedra para fazer o machado, ela é mais lisa, mais áspera, mais dura, menos mais pesada, menos pesada, mais resistente, menos resistente ao impacto, etc. Veja, os sentimentos que a gente vai ter em relação ao aborto é inteiramente distinto. Olha, o que é digno do ser humano, a liberdade de decidir quando vai ter um filho, em que circunstâncias, etc., ou é digno ao ser humano não matar um feto, porque ali já tem uma vida, etc., etc., percebe? Entra em discussão não apenas questões éticas, morais, que são tratadas racionalmente, mas entra em discussão também sentimentos, afetos, o que as pessoas sentem do mundo, pensam da vida, etc. Então, vocês percebem que, na medida em que a gente vai passando da natureza para o ser humano, os sentimentos que surgiram lá na natureza, a audição, o tato, o gosto, etc., tá certo? A visão, essa capacidade de sentir se desenvolve e ela vai ganhando funções sociais novas e, por causa disso, ela vai se desenvolvendo cada vez mais. E é isso que vai fazer com que, ao longo do tempo, a humanidade desenvolva essa capacidade de amar. Percebe? Essa capacidade que os seres humanos no presente têm de amar, nem é criado porque Deus soprou na boca de Adão, percebe? Nem é criado porque você tem um espírito humano, né, que vem, sabe lá eu de onde, que esse espírito então traz a capacidade da gente sentir, produzir obras de arte, poesia e amar, tá certo? Não é isso. A gente tem um processo de desenvolvimento da sensibilidade que começa lá na natureza, que quando a gente chega no ser social ganha uma dimensão nova, e ganha uma dimensão nova, porque agora, no ser social, ao transformar a natureza, a gente também se transforma. E, portanto, ao desenvolver esta relação com a natureza, ao desenvolver o trabalho, as forças produtivas, a partir daí as relações sociais, etc., etc., a gente coloca os seres humanos na vida cotidiana frente a alternativas que são mais desenvolvidas socialmente, são muito mais complexas, são muito mais nuanceadas. E, neste sentido, veja, a capacidade de sentir tem que se desenvolver tanto quanto a capacidade de raciocinar, de pensar sobre esses problemas. O indivíduo humano, a humanidade dos indivíduos, ou se você quiser, a individualidade desses indivíduos tem que se desenvolver para dar conta dessas novas necessidades e possibilidades. E é isto que é o fundamento último para que o amor venha se desenvolver entre a gente, que é um produto muito tardio da nossa história, né? Ele não surge junto com o ser humano, é um produto muito, muito tardio da nossa história. Mas vocês percebem que o amor ele é tão radicado no desenvolvimento, né? Na passagem do desenvolvimento biológico para o ser social, né? Para o ser humano, ele é tão radicado nisso que ele é um sentimento absolutamente humano. Não tem nada de divino, não tem nada, né, de um espírito, tá certo? Saber lá eu, que não brota da própria história humana, que não é o próprio ser humano se desenvolvendo, tem nada de Hegel, nada de Kant, nada da ideia cristã de uma alma que se separa da matéria, tá certo? Tem nada similar a isso. A gente nada mais é do que esse animal que conseguiu transitar para o trabalho e, a partir daí, a gente desenvolve esse processo histórico, que é o desenvolvimento do ser humano, do ser social, e dentro desse desenvolvimento, o desenvolvimento da racionalidade, da sensibilidade, são duas partes absolutamente essenciais. Se isso não acontecer, a humanidade não consegue avançar, a humanidade não consegue se desenvolver. Veja, isto é a concepção materialista do amor, tá certo? De onde que vem o amor?
O amor nada mais é do que uma forma superior de sensação, de sentimento, e esta forma superior vem de onde? Do desenvolvimento da sensibilidade humana, que nada mais é do que a sensibilidade surgida lá na natureza, mas que se desenvolve de uma forma qualitativamente, intensamente, toda nova, porque agora ela vai cumprir funções sociais, vai atender necessidades sociais, vai explorar, né, possibilidades sociais que não existiam na natureza. Então, é isso que vai fazer com que, embora a gente enxergue, né, menos do que uma águia, né, que a gente não seja capaz de ver tão longe quanto uma águia, a gente é capaz de enxergar um quadro de Van Gogh, enquanto que para a águia, o quadro de Van Gogh não diz absolutamente nada. Né? A gente é capaz de escutar uma música do Beethoven, tá certo? E para sabe lá eu, não sei qual é o animal que escuta muito, mas eu imaginar para o cachorro, tá certo? Aquilo não passa de ruído, tá certo? Não tem nenhum significado, tá certo? Não é expressão de um sentimento. Para o ser humano, não, tá certo? Então, isso é que vai fazer, tá? Esta é a base materialista para a gente começar a investigar o que é o amor. Olha que legal. Se a gente olhar na história da humanidade, a gente tem um problema que não é simples. A humanidade só consegue, pela primeira vez, escrever acerca dos seus afetos. Então, olha, né, hoje eu fui no mercado, senti isso, pensei isso, me namorei fulano e ciclano. Isso só começa a partir do século XVII, muito pouquinho, século XVIII mais intensamente, e depois, desculpe, no século XIX de uma forma mais frequente. Mas, antes disso, a gente tem muito pouco depoimento de como as pessoas sentiam. Então, como é que a gente pode saber como os sentimentos se desenvolveram se a gente não tem depoimento do que as pessoas sentem? Se a gente não tem descrição do que as pessoas estão sentindo? Esse é o primeiro problema. Segundo problema, veja, o fato de uma pessoa descrever o que ela está sentindo só quer dizer que ela tem aquela impressão que ela está sentindo aquilo, mas não quer dizer que ela está de fato sentindo aquilo. Muitas vezes a pessoa dá uma descrição e fala, olha, eu senti, sabe lá eu senti uma sensação de, brincar com vocês, eu senti uma sensação de luxúria, tá? Senti uma sensação de né, o meu corpo arrastando a minha alma, de luxúria, pura atração corporal. E aí você vai investigar um pouquinho mais, bicho, isso que você está chamando de luxúria, na verdade, é amor, tá certo? É assim que as pessoas amam. Não, mas naquele momento a pessoa nem consegue entender que é isso. Então, outra questão é como interpretar aquilo, os poucos indícios que você tem. Veja, como é que se enfrenta esse problema? Como é que isso é tratado ao longo de toda a história? Você começa a investigar as obras de arte, porque as obras de arte, as grandes obras de arte, aquelas obras de arte em que, de fato, explicitam, né, tornam claro, evidenciam como os seres humanos eram, como a individualidade humana era em cada momento histórico, elas também expressam, de alguma forma, a capacidade humana de sentir. Então, o jeito da gente fazer essa investigação sobre o amor é perguntar assim, olha, peguem as comédias gregas, as tragédias gregas, como é que era o amor lá? Como é que isso aparecia lá? E aí é uma coisa muito engraçada. Se você pegar nas comédias gregas, nas tragédias gregas, etc., você tem uma relação de amor, que eles chamam de amor, inclusive, que é uma relação muito diferente do que a gente chama de amor hoje. Você tem o amor à cidade, você tem o amor à obra de arte, você tem o amor a seu pai, o amor à família, você tem o amor aos deuses, e você tem o amor do casamento. E o amor do casamento sempre é aquele amor que junta, depois eu falo melhor sobre isso, mas que junta duas pessoas da classe dominante, né? Um homem e uma mulher da classe dominante, em função dos negócios, em função de acumular propriedade privada. Isso é considerado amor. Então, veja, se vocês pegarem o amor, por exemplo, de Penélope por Ulisses, não tem isto que a gente chama de amor. Né? Penélope, para honrar o seu marido, tá certo? Fica tecendo aquele tapete que toda noite ela vai desfazer, porque ela promete que só vai abandonar Ulisses quando o tapete estiver pronto. Veja, não é porque ela ama Ulisses, é porque ela não quer desonrar Ulisses. Né? É pela honra da família, pela honra do Ulisses é que ela está fazendo isso. Se vocês pegarem o amor de Helena de Troia, lembra? Com Paris, veja, não é um amor. Ali você tem uma disputa entre Esparta, Atenas, Troia, né, para ver quem é que vai dominar Troia, que era um ponto militar, um ponto econômico importante, comercial importante.
Nessa disputa, tá certo? Helena acaba casando com Heitor, que é um espartano. Bom, aí, tá certo? Atenas ataca a Troia. Então, veja, a guerra de Troia não foi feita pelo amor. Na verdade, você tem uma disputa comercial, vocês falaram em Chico, tem uma disputa geopolítica, tá certo? Não era bem isso, mas uma disputa comercial, militar, tal, para ver quem é que vai dominar a entrada do Mar Cáspio. Então, veja, nesse momento você tem, né, uma relação que aquilo que eles denominam de amor não tem nada a ver com o amor que a gente diz, né? Este amor, tá certo? Tem nada a ver com isso. Se a gente atravessa toda a Idade Média, vocês vão ver que é uma coisa muito engraçada. Você passa pelo Império Romano, não tem nada semelhante a esse amor, né? E quando vocês terem uma ideia, Agostinho, por exemplo, que depois vai virar Santo Agostinho, tá certo? Agostinho, no ano 250, se não me engano, ao redor disso da era cristã, Agostinho era apaixonado, tá certo? Por uma mulher que a gente nem sabe qual é o nome, se perdeu na história. Mas quando ele passa num concurso para funcionário público em Hippo, ele estava na Itália, que é do outro lado do mar Mediterrâneo, no norte da África, ele nem pensa duas vezes, ele abandona o menino e vai pegar o emprego. Veja, não tem nada a ver com o amor da gente, tá certo? Ele não tem nenhum momento de dúvida entre ficar com o emprego, com a menina, um emprego, e a menina que se dane, tá certo? Não tem nada semelhante a isso, né? Não é esse amor, tá certo? Mas quando a gente está chegando no finalzinho, do meio da Idade Média para frente, quando a gente está passando mais ou menos do ano 900, 1000 para frente, começa a acontecer uma coisa muito engraçada, muito engraçada. No interior da cristandade, tá certo? Você começa a ter, entre as mulheres, você começa a ter encontros com Deus, encontros com Jesus Cristo, encontros com os santos, que são encontros profundamente eróticos. Assim, olha, é a descrição de um orgasmo, tá certo? Não é menos do que isso, né? Venha a mim, Senhor, né, com seu corpo quente, entre em mim, faça com que o meu prazer... É assim, tá certo? E não é uma ou duas, são muitas, são muitas. Eu não me lembro qual é o escritor, mas tem um escritor do século XII, século XIII, que ele diz que é impossível qualquer escritor produzir textos mais eróticos do que as freiras. Elas são imbatíveis nisso, tá certo? Então, você começa a ter a entrada pela via da cristandade, tá certo? De uma forma de emoção, de encontro, por enquanto, encontro espiritual, não é corpo com corpo, tá certo? Mas você já começa a ter alguns elementos do que vai ser mais para frente, esse amor que vai ser o amor que a gente vai discutir hoje. Mas o primeiro momento que o amor aparece para valer, tá certo? Que ele aparece, que ele é descrito e que você pode acompanhar o desenvolvimento dele de uma forma muito, muito detalhista, com muito detalhe, vai ser a relação entre Abelardo e Heloísa, que é uma geração antes de Tomás de Aquino, tá certo? Abelardo é a geração logo antes de Tomás de Aquino. Então, é aquele momento em que a Idade Média está chegando no seu apogeu, que começam a se desenvolver as relações capitalistas, começa a se desenvolver o comércio, as cidades, e neste contexto, tá certo? Aparece pela primeira vez na história da humanidade, claramente descrita, tá certo? Claramente documentada, uma relação afetiva que hoje a gente identifica como uma relação amorosa. Veja o que vai acontecer. Nesse momento, em Paris se transformou, nesse momento histórico, Paris se transformou dentro da cristandade, lembra? Aquela região da Europa dominada pela Igreja Católica, pelo feudalismo, etc. Né? Dentro da cristandade se transformou no centro intelectual mais importante. Então, veja, nesse momento, Abelardo, tá certo? Que é um teólogo, ele está dando aula na Universidade de Paris. Um dia eu conto essa história para vocês, que é engraçadíssima. A Universidade de Paris é um barracão de madeira, tá certo? Mas ele está dando aula na Universidade de Paris e faz um enorme sucesso. Porque ele é um cara que topa discutir tudo. Ele adota, em larga medida, o racionalismo que vem do Guilherme de Ockham, que depois vai continuar com Tomás de Aquino, etc. E ele é um cara extremamente culto, é um cara que discute qualquer assunto, as aulas dele juntam, né, estudante que não acaba mais, tal. E numa dessas aulas, né, que aparece Heloísa, que é uma mulher completamente fora da caixinha naquele momento, completamente fora da curva. Ela veio de uma família extremamente, para a época, extremamente liberal, e ela, desde pequenininha, tinha uma curiosidade intelectual incontível, impossível de ser contida.
E ela aí foi criada por um tio, tá certo, que não pôs grandes obstáculos. Então, ela conhecia grego, conhecia latim, conhecia as escrituras, conhecia o que é raríssimo naquele momento entre as mulheres, tá certo? E ela já com 20 e poucos anos de idade, já é uma intelectual importante em status nascente, tá certo? Que tá surgindo naquele momento. A Heloísa vai para uma aula e fica encantado com Abelardo. O olhar de Abelardo e Heloísa se cruzam e Abelardo fica gamado pela Heloísa, tá certo? E eles começam, então, a se encontrar escondido, acabam transando, tá certo? E Heloísa fica grávida. Nesse momento, a Heloísa e Abelardo decidem que não era bom eles casarem, porque um teólogo, ele não tinha que ser casto, ele não tinha que não transar com mulheres, não era obrigatório, ele não era um padre, tá certo? Mas se esperava que um teólogo não perdesse tempo com prazeres corporais, a alma dele está voltada, tá certo, ao infinito, está voltada ao divino, tal. Então, isso de um lado. De outro lado, porque, de fato, era uma relação completamente amoral, completamente fora do aceitável na época. Então, a Heloísa, tá certo, e Abelardo decidem que Heloísa vai para a casa de uns parentes de Abelardo, longe de Paris, para ter o filho. E nisso, o tio e o primo da Heloísa percebem o que está acontecendo e decidem se vingar de Abelardo. Eles invadem o quarto de Abelardo uma noite e castram ele, cortam o saco dele, tá certo? Tiram o saco dele. Por que isso? Porque quando você tira o saco do cara, primeiro, ele continua tendo ereção, mas ele não tem mais filho. E, segundo lugar, isso se ele sobreviver, porque é um machucado tão grave, tem uma penetração, né? Tem um contato direto com toda a cavidade abdominal, e quando infecciona, dá septicemia e o cara morre uma morte horrível. Então, a perspectiva é que ele tivesse a pior morte possível, tá certo? Demorasse um mês para morrer e morresse com sofrimento atroz. Então, ele vai passar, não me lembro mais, mas muitas semanas deitado na cama, fazendo aqueles emplastros que se fazia na Idade Média, tá certo? Porque você não tem antibiótico, não tem nada, tá certo? Aqueles emplastros. E aí ele começa a pensar sobre por que Deus impôs a ele esse destino tão cruel. E ele chega à conclusão que Deus impôs a ele esse destino e permite que ele sobreviva por uma razão, para Deus dizer para ele, ó, larga dos prazeres corporais e se dedica às questões divinas, porque foi para isso que Deus me colocou na Terra, tá certo? E ele decide, então, entrar numa abadia, virar um abade. E ele faz isso. Quando ele entra numa abadia, veja, a única forma que Heloísa tinha de manter uma relação com ele era Heloísa virar freira e adotar Abelardo como seu consultor, fazer o seu confessor. Então, ela entra numa abadia, num convento de freira, em Argenteuil, que nesse momento é uma vila a 20 quilômetros lá de Paris, e aí começa, Abelardo vira confessor dela, e começam as cartas entre Heloísa e Abelardo, que é por onde a gente vai conhecer o desenvolvimento do amor entre eles. As cartas são incríveis, incríveis. Tem uma edição muito bonita e muito bem feita, que foi publicada pela editora da USP, chama Heloísa e Abelardo, tá certo? É uma edição primorosa por um grande teólogo, um grande estudioso, né, das questões teológicas. Morreu há poucos anos atrás, no final do século XX, que chama Etienne Gilson. É um baita teólogo. Ele tem vários livros sobre a filosofia medieval, etc., que são obra-prima, uma coisa muito, muito interessante. Mas, enfim, tá certo? Ele faz uma edição maravilhosa das cartas. E aí começam, tá certo? Eles começam a trocar as cartas. Eles não falam em nenhum momento, estou com saudade de você, né? Que saudade dos dias que a gente esteve junto, como foi bom a gente estar junto. Nada. O que eles estão discutindo é o destino da cristandade, as grandes questões teológicas que podem ou não afastar a humanidade, a cristandade de Deus. Tá certo? Só discutem isso. Mas discute de uma forma que não tem como a gente não perceber que são entre duas pessoas que se amam profundamente. E as cartas se estendem durante os 18, 20 anos, tá certo? Nesse meio tempo, Abelardo rompe com a ordem religiosa dele e decide, por uma questão teológica, e decide fundar uma outra ordem religiosa. Então, ele sai da ordem religiosa com a roupa do corpo, vai para um terreno abandonado próximo a Paris,
começa a plantar para comer, criar um boi para comer, um porco para comer, etc. Começa a pregar entre os camponeses, começa a juntar ao redor, e ele faz uma ordem religiosa dele, aí faz uma capelinha, depois uma capela maior, né? Um dormitóriozinho, depois um dormitório maior, etc. Vai constituindo uma outra ordem religiosa. E quando essa ordem religiosa já está mais ou menos desenvolvida, já tem 20, 25 pessoas, então já tem um dormitório grande, já tem uma certa economia rolando, o bispo de Paris vende para um burguês o terreno e o prédio em que ficava a ordem religiosa da Heloísa. E essa ordem, as freiras, são expulsas, vão para a estrada, não tem do que viver. E elas começam a caminhar pelas estradas pedindo esmola, pedindo abrigo, né? As mais velhas começam a morrer, as doentes começam a morrer. E a Heloísa, em desespero, escreve uma carta para o Abelardo, perguntando se seria possível Abelardo receber a ordem dela no convento deles, no convento deles, até que a igreja de Paris encontrasse um lugar para elas, enfim, tá certo? E Abelardo recebe as freiras, recebe a Heloísa, tá certo? E, nesse momento, é a primeira e a última vez que eles vão se ver. Eles se encontram, eles jamais ficaram sozinhos um com o outro, sem ter uma terceira pessoa junto, não tem nenhuma troca que a gente sugira que seja, puxa vida, como foi bom aqueles dias, morro de saudade de você, né? Como eu gosto de você, nada nesse sentido, tá certo? As conversas, as discussões são sobre as grandes questões da cristandade, sobre onde está indo a humanidade, tá certo? Mas, né, é uma coisa, enfim, que só é capaz de ter essas discussões quem se ama dessa forma, como se ama profundamente. E 2 ou 3 anos depois, o bispo de Paris tem toda uma pressão, etc. O bispo de Paris concede um lugar para as freiras irem e elas vão embora. E aí tem a despedida, tá certo? Aí tem uma descrição da despedida, né? Meu irmão, minha irmã, que Deus lhe acompanhe, tá certo? Mas são 2 almas, tá certo? Que sabem que provavelmente jamais vão se encontrar, tá certo? Eles se afastam, né? As cartas continuam, são cada vez mais cartas calorosas, tá certo? E Abelardo está ficando velho, Heloísa também, e aí tem uma troca de papa em Roma, e o Abelardo está convencido que ele tem uma saída teológica que é a única salvação da cristandade. Se o papa não, né, se a igreja não se convencesse do que ele estava convencido, a cristandade ia se perder mais cedo ou mais tarde, ia ter um processo de decadência, e a cristandade ia se perder mais cedo ou mais tarde. E ele decide, para convencer o papa a recebê-lo, ele decide fazer uma extrema penitência. Ele decide caminhar até Roma, porque ele fala, se, né, chegar ao ouvido do Papa, o sacrifício que eu estou fazendo para chegar até Roma, o Papa vai me receber. Então, ele sai de Paris e ele vai caminhando em direção a Roma, tá certo? E todo mundo sabe que ele vai morrer no caminho, ele está velhinho, ele está doente, não dá para ele chegar em Roma, todo mundo sabe disso, tá certo? Todo mundo espera isso. Então, Heloísa escreve para um grande amigo deles, da época de Paris, chama Pedro o Venerável. Imagina o prestígio que esse cara tinha na cristandade naquele momento, tá certo? Pedro, vocês lembram, Pedro foi a pedra sobre a qual Deus construiu, né? Jesus construiu a igreja, tá certo? O Venerável, né? Então, ela escreve para Pedro o Venerável, que, a essa altura, é prior da abadia de Cluny, que era, nesse momento, tá certo, o principal centro intelectual das novas tendências que estão se desenvolvendo, que vão dar no Tomás de Aquino logo em seguida, 20, 30 anos em seguida. E ela, então, escreve para o Pedro, dizendo, ó, Pedro, Abelardo vai passar por aí, vê se você consegue levar ele para o convento para tomar um banho, trocar de roupa, ter uma alimentação, descansar alguns dias, antes de prosseguir para Roma. E o Pedro sabia que não podia ser assim, ô, Abelardo, vem aqui tomar um banho, vem se alimentar, porque isso diminuía o sofrimento de Abelardo, portanto, diminuía a penitência e, portanto, diminuiria a possibilidade do Papa se emocionar, né, e recebê-lo. Então, tinha que ser uma coisa que fosse assim, o acaso, tipo, Deus quis e permitiu. Então, Pedro coloca um noviço em cima de uma colina, olhando a estrada, e diz, ó, se aparecer um velhinho com um cajado, assim, me avisa. Então, pinta o Abelardo, o cara avisa, o Pedro pega uma carroça, dá a volta por trás do Abelardo e vem, tchaca, 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 Abelardo, você por aqui, tá certo? E aí Abelardo topa entrar no convento para tomar um banho, trocar de roupa, etc. E Abelardo morre naquela noite com Pedro, tá certo?
E aí Pedro escreve para Heloísa, dizendo que Abelardo morreu. Pessoal, a carta do Pedro para Heloísa é uma coisa indescritivelmente bonita. Minha irmã, né, a cristandade se tornou menor, uma alma absolutamente iluminada subiu ao céu, foi encontrar com o seu Criador. A carta é linda, linda, linda. Agora, a carta de Heloísa para Pedro, nossa, é de rachar o coração. É uma carta de despedida, de amor, tá certo? Uma coisa absolutamente indescritível. É lindo, é lindo, é lindo. E é muito engraçado, porque quando Abelardo era mais jovem, bem antes de fazer a caminhada tal, Abelardo escreve uma carta para a igreja que chama os meus sofrimentos, as minhas infelicidades. E ele descreve a relação com a Heloísa como uma relação pecaminosa. Ele escreve como luxúria, pecado. E Heloísa, nesta carta para o Pedro, descreve a relação como paixão. Nenhum dos dois ainda sabe que, na verdade, eles estão amando. Mas o que eles conseguem perceber, de um lado do Abelardo, que nesse sentido era bem menos evoluído, bem menos desenvolvido que a Heloísa, consegue ser luxúria. E para a Heloísa é paixão, tá certo? Mas ainda não dá, eles ainda não se chamam de amor. Veja, isso aí acontece mais ou menos ao redor de 1100, 1200. O primeiro momento que a humanidade tem claramente expresso e que as pessoas sentem isto que a gente chama amor, foi numa peça de teatro do Shakespeare, que se chama Romeu e Julieta, no final do século XVI ou comecinho do século XVII, eu não me lembro a data exata. Mas é uma peça que tem um enorme impacto em Londres, porque vocês sabem a história de Romeu e Julieta, né? Os caras, né? Os caras de famílias inimigas, um amor, né? Que absolutamente impossível de se realizar, mas se torna a coisa mais importante na vida dos dois, né? Não dá para viver sem esse amor. E o resultado disso é que, com a ajuda do Frei, lembra, portanto, abençoados pela igreja, eles decidem trair as famílias, as relações sociais, os valores para ficar juntos. Então, eles montam uma farsa. Heloísa vai fazer de conta que morre, para que depois Romeu vá lá, pegue eles, vão fugir para a cidade vizinha, para com outros nomes viverem o amor deles. Mas a farsa não dá certo, porque o servo que tinha que avisar Romeu de que aquilo era uma farsa, a farsa que a Heloísa de fato não tinha morrido, ele encontra o Romeu num prostíbulo, num bordel, Romeu bêbado, ele bebe também, esquece de dar o recado. E Romeu recebe a notícia que Julieta morreu, ele vai lá, toma o veneno, morre, Julieta acorda, se mata. Vocês sabem a história. Então, veja, na verdade, nesse momento é o primeiro momento que você tem, né, aparece uma peça de teatro que expõe uma relação absolutamente afetiva entre dois indivíduos, uma relação tão forte que os indivíduos são capazes de trocar tudo na vida para viver esta emoção, essa relação, e, ao mesmo tempo, uma relação absolutamente impossível, porque as relações sociais não permitem que esse amor se desenvolva. Então, o único final possível é uma tragédia. Então, veja, quando o amor entra na história da humanidade, ele já entra no interior de uma sociedade de classe, uma sociedade patriarcal. Se vocês quiserem saber por que uma sociedade de classe é uma sociedade patriarcal, tem que ver a outra discussão da gente, tá certo? A Baixa Família Monogâmica, ou pegar esse livrinho no site do Coletivo Veredas, que chama Baixa Família Monogâmica, tá? Ou pegar o livro do Engels, que é mais genial ainda, né? A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, tá certo? E dá uma lida. Mas, veja, quando vem a sociedade de classe, é quando surge o patriarcalismo, quando surge o domínio do homem sobre a mulher, porque o homem é o proprietário privado. E dentro desta relação de dominação, em que o homem é o proprietário privado e a mulher vive sob o tacão dessa propriedade privada, esta relação afetiva amorosa é absolutamente impossível, porque o amor é tudo menos uma relação de dominação. Então, quando o amor se expressa pela primeira vez de uma forma clara, que todo mundo identifica, putz, é mesmo, isso é o amor, eu já senti isso, tá certo? E ele fala, eu já senti isso, e eu sei que, de fato, a única alternativa é a morte do indivíduo ou a morte do amor, porque não dá para esta emoção, né, se transformar no critério da relação entre indivíduos. O critério continua sendo o capital, continua sendo o dinheiro, a propriedade privada, etc. Então, surge, veja, pela primeira vez na história da humanidade, de uma forma clara,
a necessidade afetiva dos indivíduos amarem e, ao mesmo tempo, a impossibilidade dos indivíduos amarem sob o capitalismo, dos indivíduos amarem dentro dessa relação social que é o capitalismo. Por que é que só no capitalismo pode surgir este amor que o Engels, muito precisamente, vai chamar o amor sexuado individual? É aquele amor que, né, um ama um, depois a gente vai ver que não é necessariamente assim, né, um a um, mas um ama um, tá certo? E este amor necessariamente tem, na relação sexual, uma expressão importante. Não é a única expressão, mas tem uma expressão importante. Não tem amor, tá certo? Que você não tem uma expressão na sexualidade. Isso não existe na história. Este encontro de dois indivíduos, que a gente chama amor, implica necessariamente no encontro sexual também, tá certo? Não é um encontro platônico, afetivo, ponto, tá certo? É um encontro afetivo, mas que é um encontro que envolve, de uma forma tão intensa, a totalidade dos indivíduos, que envolve o corpo também, tá certo? Não tem como deixar essa coisa fora. Então, olha que coisa genial que vai acontecer. Quando surge essa relação, tá certo? É num momento da história em que, pela primeira vez em toda a história da humanidade, o indivíduo consegue se colocar, não estou dizendo que isso é verdadeiro, tá certo? Porque claro que não é, mas o indivíduo consegue se colocar acima da sociedade. Na sociedade capitalista, o indivíduo é aquilo, é a quantidade de dinheiro que ele tem no banco. Naquele momento, a quantidade de dinheiro que ele tem no bolso. Veja, a quantidade de dinheiro que ele tem no bolso vale a mesma coisa em qualquer lugar do planeta em que tenha capitalismo. Então, se for um bom negócio para ele, produzir uma crise econômica em Londres, matar milhares de fome, causar maior desemprego, né? Ferrar centenas de pessoas, para ele ganhar dinheiro, idiota se não fizer. A sociedade nada mais é do que um instrumento para o indivíduo se enriquecer. Então, veja, se a sociedade é um obstáculo a essa necessidade individual do amor, o que o indivíduo tem que fazer é tentar enganar a sociedade, tentar dar um jeito por fora da sociedade para amar. Mas o indivíduo não tem que se subordinar à sociedade e deixar de amar. Pensem o seguinte, vocês perceberem essa diferença. Lembram de Sócrates, lá na Grécia? Veja, Sócrates foi condenado injustamente. Toda a cidade sabia, Sócrates sabia. O governo sabe. O governo diz para o Sócrates, Sócrates, você foi condenado injustamente. Ele tira os guardas da prisão, abre as portas da prisão e coloca um navio à disposição para Sócrates fugir. E Sócrates diz, fujo não. A minha vida aqui em Atenas, só tem sentido a minha vida em Atenas, e se vocês acham que eu fui condenado injustamente, aprendam com o erro e me absolvam. Mas se vocês não me absolverem, vocês vão aprender com o erro com a minha morte, mas eu não vou fugir. Percebe? Isto, do ponto de vista de Romeu e Julieta, não tem o menor sentido. Romeu e Julieta, eles querem fugir. Eles arquitetam um plano abençoado pela igreja. Tem o Frei, lembra? Abençoado pela igreja. Eles arquitetam um plano para enganar todo mundo. Eles vão fingir que a Julieta morreu, o Romeu vai fugir, e eles vão fugir e vão viver com outro nome em outra cidade. Eles não têm nenhum compromisso, à la Sócrates, com a sociedade na qual eles vivem. O único compromisso que eles têm é com a necessidade afetiva deles amarem. Então, veja, é esta sociedade, deste individualismo que está surgindo, o individualismo burguês, que faz com que, pela primeira vez, os indivíduos olhem para suas necessidades e possibilidades afetivas e dizem, olha, o que eu quero, o que eu preciso afetivamente é mais importante do que qualquer coisa que tem na sociedade. Porque, afinal de contas, é o individualismo burguês, o indivíduo acima de tudo. Então, veja, este individualismo profundamente alienado, profundamente desumano, que nos dias de hoje, tá certo, faz parte da crise estrutural do capital, faz parte desta decadência final do mundo burguês que a gente está vivendo, veja, este individualismo, naquele momento, é extremamente revolucionário, que pela primeira vez está possibilitando que os indivíduos expressem de uma forma plena e, portanto, demandem, exijam de uma forma plena, tá certo, as suas necessidades e possibilidades individuais, inclusive as afetivas. Então, veja, é nesse momento que vai surgir o amor. E o amor, ele se caracteriza, desde o primeiro momento, por ser um sentimento tão intenso, um sentimento tão profundo, um sentimento tão total, que as duas personalidades que se amam, elas se encontram de uma forma muito intensa. E nesta troca que se dá entre eles, né, nessa troca que se dá entre os dois indivíduos, veja, você tem a individualidade, a substância da individualidade de um indivíduo de um lado, e a substância do outro lado, do indivíduo do outro lado, você tem troca de substância.
Os indivíduos se transformam profundamente. Esta é uma emoção que os indivíduos passam pela vida e que, quando eles passam por essa emoção, tá certo? Eles são outros indivíduos, eles já não são os mesmos. E, a partir daí, esta emoção passa a ser um critério para todas as emoções afetivas que vêm em seguida. Uma vez que você tem amado pela primeira vez, você tem descoberto o amor pela primeira vez, você tem se envolvido numa relação amorosa desta intensidade, todas as outras relações afetivas que você tem na sua vida vão ser avaliadas a partir deste patamar que você viveu. E a coisa que você quer fazer depois é viver de novo esse patamar, de preferência com uma consciência maior, para você conseguir viver mais intensamente. Né? Então, o amor é uma conexão entre os seres humanos que tem uma qualidade afetiva, que é uma qualidade muito particular. É uma qualidade que se aproxima, tá certo? Da relação que a gente tem com uma grande obra de arte. Sabe aquela coisa que, quando você encontra uma grande obra de arte, você fica profundamente emocionado? Essa emoção te retira da vida cotidiana, toda a sua história afetiva, toda a sua trajetória emocional que você tem na sua personalidade se expressa, né? Se funde, passa por um amálgama, tá certo? Nessa profunda emoção. E quando você volta para a vida cotidiana, você teve uma emoção tão grande que você já não se relaciona com a vida cotidiana com a mesma qualidade. Toda a sua vida afetiva, aquilo que você pensava da vida, como você avaliava as coisas, tudo isso passa a ser submetido ao novo critério. Olha, eu fui capaz de sentir isso, né? E não é mais possível viver, né, colocando isso de lado. Isso marca profundamente os indivíduos. Então, veja, na medida em que isto surge na história, isso introduz na história, desde Romeu e Julieta para cá, com certeza, mas tem alguns autores que dizem, desde Dom Quixote, a Dulcinea del Toboso, tá certo? Alguns autores um pouco antes, mas desde este momento histórico, se desenvolve até os nossos dias uma relação profundamente conflituosa. De um lado, as individualidades vão se desenvolvendo cada vez mais, eu vou falar mais sobre isso, elas vão se desenvolvendo cada vez mais, elas vão adquirindo uma capacidade cada vez maior de sentir e, portanto, de amar, e cada vez mais as relações sociais capitalistas vão se colocando como um obstáculo que vai se tornando cada vez mais intenso. E este conflito entre o que os indivíduos precisam e podem do ponto de vista amoroso e do que a sociedade capitalista possibilita que eles vivem do ponto de vista amoroso vai se tornando cada vez mais distante. Eu vou contar um pouco mais dessa história. Até que a gente chega nos dias de hoje e a gente vai ver como é que as coisas estão. Está claro até isso que eu estou dizendo? Alguma questão? Avanço? Legal, vamos lá então. Vamos lá. Olha que legal, ó. Se a gente olhar para o que está acontecendo 1500, 1600, nesse cenário europeu, porque é aí que o amor vai se desenvolver para valer, né? Se vocês pegarem no modo de produção asiático, até hoje, tá certo? Você tem relações sociais que são muito diferentes, relações entre homem e mulher, tá certo? Que o amor não comparece. Pegar hoje, tá certo? Na China, na Índia, no Paquistão, etc., você tem um padrão de sociedade, um padrão de relação do indivíduo com a sociedade que é mais próximo ao Sócrates do que Romeu e Julieta, tá certo? Então, deixando esta enorme parte do mundo de lado e pegando o que está acontecendo na Europa, porque é aí que isso vai explodir de uma forma muito intensa, né? É ali que vai surgir. Veja, o que a gente passa a ter é um processo muito curioso. Por um lado, você vai ter que a família burguesa que está se desenvolvendo a partir desse momento, ela vai ser uma família patriarcal como outra qualquer. Então, o homem é o proprietário privado, a mulher é a esposa, a função da esposa é arrumar a casa, cuidar da casa e cuidar dos filhos, o papel do marido é prover para que a família tenha casa, comida e acumule capital, e o papel do filho é ser herdeiro do pai, tá certo? Então, esta é a família monogâmica típica, né? Veja, esta família monogâmica, então, ela vai se transformando numa família burguesa. Em vez do pai de família ser um senhor feudal ou ser um senhor de escravo, ele agora vai ser um burguês. E a função do burguês é acumular capital, é acumular a propriedade privada, sua forma capitalista. E isso significa, veja, que este proprietário privado, burguês, ele vai se transformando num individualismo cada vez maior. A sociedade nada mais é do que o obstáculo para a sua liberdade pessoal, e a sociedade nada mais é do que a arena em que ele vai lutar contra todos e contra tudo para acumular o capital dele. A sociedade não é o lugar em que os indivíduos se encontram para cooperar e transformar a humanidade numa humanidade mais feliz, mais rica, etc. Não é isso.
né? A sociedade é onde os indivíduos se encontram para brigar, para disputar, para concorrer, para tirar a riqueza um do outro. É essa a regra do jogo. Então, você passa a ter, veja, um dono de família que vai sendo cada vez mais individualista e que vai ser cada vez mais aguerrido na concorrência. E, por outro lado, você vai ter uma dona de casa que vai ser cada vez mais oprimida, porque a função dela, tá certo? É fazer tudo que seja necessário dentro da casa para favorecer a acumulação do capital. Então, você passa a ter o desenvolvimento, veja, nas obras de arte, do que vai ser a tragédia burguesa. Então, vocês têm sempre, né? Você tem a grande felicidade é quando o casamento que é feito como negócio, o casamento que é feito para acumular riqueza, então, né, o pai deste menino e o pai desta menina decidem fazer o casamento, que é um bom negócio entre eles, tá certo? Então, na medida em que esta decisão é tomada, a maior sorte é que os indivíduos se amem. Mas isso acontece muito raramente. Na verdade, o que acontece é que, na maior parte das vezes, o menino e a menina estão gostando de outras pessoas, mas são obrigados a casar e a casar dentro da família monogâmica. Mas dentro da família monogâmica, vocês lembram disso, a monogamia é só para a mulher. A mulher é que tem que ter só um companheiro. O homem, ele vai ter uma esposa, mas ele vai ter todas as amantes e prostitutas que o dinheiro puder comprar, que a riqueza dele puder comprar. Então, veja, você passa a ter uma relação em que entre o marido e a mulher, você tem uma relação de profunda dominação. O marido só transa com a mulher para ter filho, a mulher só transa com o marido para ter filho, porque como é que você pode imaginar que vai ser uma relação sexual, enfim, prazerosa, afetiva, que vai ter orgasmo, que as pessoas têm prazer? O marido vai procurar o prazer fora do casamento e a mulher vai ficar frustrada dentro de casa ou vai procurar um amante. Tá certo? Para tentar. Então, veja, começa a se desenvolver o que vai ser a família burguesa típica. Que o Engels, lá no final do século XIX, tem uma frase genial. Ele diz: assim que os homens se transformaram em reis do lar, as mulheres rapidamente coroaram a cabeça deles com cornos, né? Imediatamente começa, tá certo, a traição feminina. Porque, veja, a traição masculina não é traição. O homem, ele tem um impulso sexual incontível. Ele tem que ter várias mulheres. Agora, a mulher não. Como a mulher não ejacula, né? Como naquele momento a mulher não tem orgasmo, então, veja, isso significa que a mulher não tem nenhuma necessidade sexual. O sexo para a mulher é para ter filho. Agora, para o homem, ele tem que ter prostituta, tem que ter amante, tem que ter... Então, veja, toda vez que surge uma relação afetiva, e esta relação afetiva não pode se corporificar, não pode se consubstanciar numa família, porque a família burguesa, a família patriarcal impossibilita isso. Veja, o amor tem que se transformar numa tragédia. Então, se vocês pegarem todas as grandes óperas, se vocês pegarem os grandes quadros, os grandes romances, todos eles o amor termina numa tragédia. Isso vale desde Dulcinea del Toboso e Dom Quixote, lá no Dom Quixote de La Mancha, vale em Romeu e Julieta, tá certo? E vale até os romances do século XX. Pensa a Idade da Inocência, da Edith Wharton, tá certo? E vários outros romances. Então, veja, você passa a ter um desenvolvimento da família burguesa e um desenvolvimento da relação afetiva no interior lá da família burguesa, que você tem uma contradição profunda, uma contradição antagônica, impossível de ser superada. As pessoas precisam amar, e, no entanto, é impossível amar dentro dessas relações sociais. Veja, na medida em que a humanidade vai se desenvolvendo, pensa que a gente está passando, né, as grandes navegações, as manufaturas, vai chegando na Revolução Industrial, surge o mercado mundial, você passa a ter, né, uma produção cada vez maior, vem o iluminismo, vem a Revolução Francesa, né? Na medida em que tudo isso está acontecendo, portanto que a humanidade está se desenvolvendo, a filosofia está se desenvolvendo, a arte está se desenvolvendo, etc., a sensibilidade dos indivíduos também está se desenvolvendo. E o resultado disso é que essa contradição entre a necessidade e a possibilidade de amar e a sociedade capitalista vai ganhando uma intensidade cada vez maior. E essa intensidade vai se desenvolvendo a tal ponto que, quando a gente chega no século XIX, isto começa a dar creque. Isso começa, de fato, a atingir um ponto de ruptura. Veja, no século XIX, se você pegar no interior da classe dominante, no século XIX, pela primeira vez, os homens todos vão se vestir exatamente iguais. Todos. Então, você tem, o homem usa casaca, calça preta, camisa branca e cartola, com gravata, todos, tá certo? A única coisa que aparece do corpo do homem é o pedaço do rosto, que não é coberto pela cartola, e a mão.
quando a mão não está sendo usada com uma luva, porque o resto, o corpo some, tá certo? E você passa a ter um ser humano masculino que é absolutamente enquadrado dentro de um padrão rígido. Ou veja, o que esta vestimenta expressa? Expressa um indivíduo que só consegue viver numa sociedade se ele for absolutamente padronizado de acordo com aquele padrão o mais burguês possível para acumular o capital. A função do ser homem, né, do ser humano masculino, da classe dominante, é ser ou banqueiro, ou industrial, ou comerciante. Morreu o assunto. É isso que ele vai fazer na vida. E a mulher, veja, ela vai ficar em casa para cuidar dos afazeres domésticos. Mas este cuidar nos afazeres domésticos tem que ser também a afirmação da situação de classe dela. Ela não pode ser comparada à empregada que está trabalhando para ele, não pode ser comparada. Então, ela vai desenvolver uma vestimenta, tal como a cartola do homem, que é uma vestimenta que impede de trabalhar. Veja, imagine um operário numa fábrica no século XIX trabalhando com uma casaca, cartola, é impossível, né? Aquele enchimento que tem no ombro, por causa disso que o terno é sempre, né, um apanágio da classe dominante, tá certo? Do homem da classe dominante. Você tem aquele enchimento sobre o homem, sobre o ombro, que impede o livre movimento do braço. O cara não pode trabalhar com aquela vestimenta. A vestimenta do operário vai ser o macacão, porque o macacão, sim, permite, né, que você trabalhe. O fraque, a casaca, né, a cartola, não. A mesma coisa vai acontecer com a mulher. A mulher vai ficar em casa com um vestido pesadíssimo, com espartilho, um arrumamento do cabelo absolutamente maluco, só sai de casa com um chapéu enorme, né? E isso significa a afirmação da mulher: olha, eu não unhas enormes, salto alto, né? Eu não trabalho. Esta roupa é a roupa da mulher que fica sentada o dia inteiro, dando ordem para as empregadas fazerem o que tem que ser feito para manter a família, tá certo, e reproduzir o capital. Então, você passa a ter a figura masculina e a figura feminina como expressão desta crise profunda entre as necessidades afetivas dos indivíduos e o que a sociedade capitalista, no seu apogeu, de fato possibilita. A contradição é tão grande que você tem que embrutecer, você tem que matar a emoção nos seres humanos masculinos e nos seres humanos femininos. E estes seres humanos masculinos e femininos oprimidos dessa ordem, tá certo, se expressam na moda dessa forma, porque é a única forma que consegue expressar o embrutecimento que eles estão sofrendo. Veja, muito curioso que, nesse momento, os homens e as mulheres começam a ter ataques nervosos, tá certo? Começam a ter colapsos da personalidade. Isto, no homem, é tratado como exaustão, trabalha demais, mas na mulher é tratado como histeria. E, a partir desse momento, começa a se desenvolver, e tem um filme engraçadíssimo sobre isso, começa a se desenvolver as investigações médicas para descobrir que onde vem a histeria feminina. E é verdade, se desenvolve na Europa, nos Estados Unidos, se desenvolve toda uma especialidade médica, que é estimular o clítoris da mulher, porque você estimulando o clítoris, ela tem um momento de apoplexia que elimina as energias que produzem a histeria. Então, nesse momento, os médicos têm especialistas nisso, que acariciam com o dedo o clítoris, tá certo? Para curar, não estou brincando, isso é verdade, tá certo? Para curar a histeria feminina. E aí os médicos começam a ter problema de tendinite, porque a mulher demais, tá certo? É clítoris demais. Então, para isso, vai desenvolver o vibrador. Eu não estou brincando com vocês. No século XIX, começam a ser produzidos os primeiros vibradores que vão ser vendidos em larga escala. Os catálogos, lembra que era catálogo? Quando não tinha televisão, não tinha rádio, a propaganda era feita com catálogo. Então, a Sears fazia catálogo de roupa, de sapato, de tecido, de aparelhos domésticos e de vibradores, dizendo: olha, esse aqui dá choque elétrico, esse aqui joga água fria, esse aqui vibra assim, vibra assado. É uma loucura, não é certo? E isto, veja, é o momento que a gente está chegando em que a relação afetiva dos indivíduos, tá certo, com a sociedade, é uma relação de ruptura. Os indivíduos estão se tornando profundamente doentes, não só infelizes, mas profundamente doentes. Veja, isto vai fazer com que, quando a gente entra no século XX, a família burguesa começa a se desmanchar, literalmente. Você começa a ter, primeiro, tá certo, entre as camadas mais intelectualizadas, mas depois isso vai se generalizar, tá certo? Você começa a ter, primeiro, né, o processo de tentativa de libertação das mulheres.
uma tentativa ainda muito ingênua. Vocês lembram os ludistas, que quando começa a Revolução Industrial, decidem combater a opressão do capital quebrando as máquinas? Veja, começa entre as mulheres algo assim, né? O problema da gente não é a sociedade que nos oprime. O problema da gente são os homens que nos oprimem. Então, você tem uma luta das mulheres para se libertar da opressão masculina, mas não para se libertar do capitalismo, não se libertar da sociedade burguesa. E essa luta começa a dar frutos, tá certo? Elas se organizam, elas começam, de fato, a fazer movimentos, começam a lutar pelo direito ao voto, e começa nesse momento um movimento em que as mulheres não aceitam mais este papel subalterno que elas têm na família burguesa. Mas, veja, elas ainda não colocam em questão a família, a sociedade burguesa como um todo. Tá certo? Mas cada vez mais as mulheres, né, se recusam a casar, começam a ir para a universidade, começam a virar escritoras, poetisas, começam a escrever, começam a virar militantes políticas, tá certo? E isso se junta com aquele enorme ciclo revolucionário que começa com a Revolução Russa de 1905 e que vai terminar com a Revolução Chinesa, em 1949. Veja, são 40 e tantos anos que tem revoluções praticamente todos os dias no planeta Terra. E o resultado disso é que estes movimentos revolucionários cumprem um papel importantíssimo, porque abre um espaço de manobra para as mulheres se libertarem essa opressão, pelo menos em parte, e abre um espaço de manobra também para os homens se libertarem desta opressão, pelo menos em parte. Veja, por que eu estou dizendo pelo menos em parte? Se vocês pegarem a história, por exemplo, dos partidos comunistas e a história da Terceira Internacional, né, da Internacional Comunista, vocês vão ver que as mulheres têm dentro desses partidos, em geral, e têm dentro da Terceira Internacional um papel muito mais importante do que jamais tiveram no passado, das lutas políticas, etc. Mas, ainda assim, são organizações profundamente machistas. Ainda assim, os grandes líderes são homens, tá certo? Quem dirige as organizações são homens, etc. Isso tem uma certa razão histórica para ser, né? Na medida em que a sociedade foi se tornando uma sociedade patriarcal, quando surge a propriedade privada, veja, o desenvolvimento do homem vai sendo sempre superior ao desenvolvimento da mulher. O homem tem que acumular a propriedade privada, ele tem que desenvolver os negócios. Então, ele tem que entender de sociedade, de política, de filosofia, de geografia. A mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, ela não tem que entender nada disso, pelo contrário, quanto mais ignorante e burra for, melhor para a sociedade patriarcal. Então, você tem um processo em que, ao longo dos anos, né, o ser humano masculino vai sendo muito melhor formado, muito melhor educado, entende mais a humanidade, conhece mais a humanidade do que as mulheres. Então, tem essa tradição que pesa muito. Mas isto não quer dizer que nas organizações comunistas, Terceira Internacional, mesmo na China, do Mao Tse-tung, etc., você não tinha um peso enorme. As mulheres tinham uma participação muito maior do que já tiveram, mas longe, tá certo, de ter superado a família patriarcal e a sociedade patriarcal. Mas a coisa melhora um pouco. E, na medida em que melhora, veja, você começa a ter um processo de desenvolvimento em que, ao mesmo tempo, as revoluções vão acontecendo. Depois, lembra, as revoluções, todas elas não conseguem abrir a transição ao socialismo. E aí todas elas começam a se transformar de alguma forma, em parte da ordem capitalista mundial, né, integrantes da ordem capitalista mundial, com todas as diferenças que existem entre esses países que fizeram a revolução. Mas, por outro lado, você tem no mundo capitalista também o desenvolvimento do Fordismo, passa pela crise 29, Segunda Guerra Mundial, o estado de bem-estar social. Você tem um processo de desenvolvimento em que a riqueza aumenta enormemente. E, a partir deste momento, veja, vai acontecer algo absolutamente incrível. Quando a gente está passando pela Segunda Guerra Mundial, lembra, entre 1939, nossa, como o tempo voa, entre 1939 e 1945, quando a gente está passando pela Segunda Guerra Mundial, a gente tem, pela primeira vez na história da humanidade, o desenvolvimento das forças produtivas, da produção industrial, da produção agrícola, da forma de organização do trabalho, do desenvolvimento da capacidade produtiva do indivíduo, que vai se tornando um operário mais especializado, um camponês mais especializado, etc. Você passa pela primeira vez a gente chegar num momento em que a abundância que está sendo produzida é uma abundância absolutamente gigantesca. E o resultado disso é que, quando você tem uma abundância muito grande, a ordem capitalista entra em colapso.
Porque quando você tem uma oferta maior do que a procura, de uma forma sistemática, de uma forma estrutural, a oferta maior do que a procura, o preço despenca, não compensa mais produzir, as fábricas fecham, não paga o banco quebra, o banco não financia mais a agricultura e a indústria em crise não compra mais produtos agrícolas, a agricultura quebra, você tem aquelas crises cíclicas todas. Quando a gente passa pela Segunda Guerra Mundial, veja, para vocês terem uma ideia, o PIB americano, o Produto Interno Bruto americano, aumenta durante os anos da guerra 8 vezes. Não é que duplica, aumenta 8 vezes, ele duplica a cada 2 anos. É uma coisa maluca. Quando termina a guerra, os Estados Unidos estão produzindo sozinho, eles estão produzindo 50% da produção industrial do mundo, sozinho. 50% acontece dentro do território americano. Eles têm 6% da população e consomem 30% da energia que o mundo consome. E, em segundo lugar, você tem a União Soviética, que está bem longe do padrão americano, mas que também, durante a Segunda Guerra Mundial, por incrível que pareça, se desenvolveu, do ponto de vista da produção industrial e agrícola, uma barbaridade. Então, quando a gente sai da Segunda Guerra Mundial, a gente sai para o mundo capitalista e, juntando aí, tá certo? O mundo do capital, União Soviética, países, enfim, que se dizem socialistas, tá certo? Mas, enfim, que, na verdade, estão desenvolvendo uma outra forma de reproduzir o capital. Veja, neste momento, a gente vive um momento em que a humanidade entra num patamar de abundância que a única forma que você tem de não entrar numa crise cíclica imediata é você vivendo de guerra em guerra. Não dá para fazer guerra mundial atrás de guerra mundial. Então, você cria a Guerra Fria, que você vai produzir uma quantidade de armamentos absurdo para não usar, tá certo? Então, você produz uma... Para vocês terem uma ideia, quando a gente chega em 64, 65, a humanidade tinha bomba atômica. Estados Unidos e a União Soviética tinham acumulado bomba atômica para destruir o planeta 99 vezes. Veja, para que você quer destruir o planeta 99 vezes? Basta destruir uma. As outras 98, percebe? Você produz uma quantidade de armamento que, claro que não é para usar. Se fosse para usar, bastava um. Percebe? Mas você tem que produzir uma quantidade de armamento para você tentar esgotar a produção, porque você está produzindo uma abundância, para o Estado comprar esse armamento todo para manter a economia girando, senão você vem para uma enorme crise cíclica. E, nesse momento, veja, a gente vai viver nos países capitalistas mais avançados, e aí, por incrível que pareça, está incluindo o Brasil, porque o Brasil, a essa altura, está passando por um processo de industrialização, e a gente está saindo de ser a 23ª economia mundial, para chegar a ser a 8ª economia mundial, depois cair para a 10ª. Então, nesse momento, países como o Brasil, como a Argentina, como o México, como o Irã, por incrível que pareça, vão sofrer esse impacto também. Você tem uma sociedade de abundância e, pela primeira vez, passa a ser necessário e possível que uma camada importante da classe média e uma camada importante dos trabalhadores mais especializados passem a gozar do salário-desemprego de uma forma organizada. Não tem emprego para todo mundo, então o que você faz você trabalha 1 ano, depois você fica 6 meses no salário-desemprego para outro cara trabalhar no seu lugar. Aí, depois de 6 meses, você entra no processo de trabalho, trabalha mais 1 ano, tá certo? E você vai aumentando cada vez mais os meses que o cara fica com salário-desemprego para aumentar a rotatividade, porque já não está tendo emprego para todo mundo e a economia não para de crescer. Neste momento, veja, explode, começa nos Estados Unidos, mas explode para a Europa e depois para o Brasil, Argentina, etc. Explode um movimento que é assim, faça amor, não faça guerra. Esta sociedade está toda errada, esta família está toda errada, e o que a gente tem que fazer agora é romper completamente com isso. E romper completamente com isso significa o seguinte: a gente não vai mais aceitar restrições para nenhuma relação sexual, todo mundo pode transar com quem quiser, e esta decisão coletiva de todo mundo vai transar com quem quiser abre um mercado para a pílula, que passa a ser produzido nesse momento. Então, pela primeira vez, você tem, de uma forma muito generalizada na sociedade, a explosão de um sentimento afetivo que diz o seguinte: olha, esta relação afetiva, ela vai ser uma relação sexuada, e ela vai ser uma relação sexuada puramente afetiva. A gente vai transar para fazer carinho e a gente vai deixar de transar para fazer filho. Quando a gente quiser fazer filho, a gente deixa de evitar, a gente deixa de tomar pílula. Isto que está se tornando a relação normal de nós hoje. Isto, na década de 60, era absolutamente impossível.
A geração dos meus pais, meu pai transava com prostituta antes de casar. A minha mãe só transou com meu pai até ela se separar e aí morar com um tio meu. Mas ela só transou com meu pai e com meu tio a vida inteira dela. Percebe? Esse costume que nós temos hoje de, veja, quase ninguém casar virgem, né? E que o casamento é muito mais solúvel, né? Muito mais fácil de dissolver do que no passado. Né? E que, além disso, as pessoas têm uma liberdade sexual que você não tinha antes e que o sexo passa a ser, em primeiro lugar, expressão de carinho. E só raramente, em alguns momentos da vida, a finalidade é ter filho, e a finalidade de ter filho também é com uma frequência muito grande. A finalidade de ter filho também é uma questão afetiva, não é uma questão nem econômica, nem uma questão, nem sempre é assim, tá certo? Mas não é uma questão... Isso, veja, só vai acontecer dos anos 60 para cá, de 68, 70 para cá. Aquilo que se acostumou a denominar, né, de revolução sexual foi muito mais do que isso. É o momento em que, de fato, a humanidade, principalmente essa humanidade dessa parte do mundo ocidental, que a humanidade diz, olha, agora nós vamos amar. E agora nós vamos amar, significa que a gente vai romper com os laços da família monogâmica. Ela vai começar a se dissolver. Veja, isso de fato acontece. Se vocês pegarem vários países do mundo, Holanda, Estados Unidos, França, etc., a quantidade de famílias, pai, mãe e filhos, hoje é minoritária na sociedade. Você ainda tem, mas é minoritário. A maior parte das famílias são ou uma mãe com filhos, né? Ou um pai com filhos, ou então casais homossexuais com filhos. Ou então você tem relações que você tem, e ainda é a expressão do patriarcalismo, que você tem um homem com várias mulheres. Você não tem uma mulher com vários homens, mas você tem um homem com várias mulheres. Aquele modelo de família patriarcal, a família burguesa, está se arrebentando por todos os lados. Mas, ao mesmo tempo, a família, né? Ao mesmo tempo, a propriedade privada, ao mesmo tempo, a sociedade burguesa se mantém, a sociedade capitalista se mantém. Então, essas novas formas de relação sexual, elas não são capazes de romper, de fato, a relação de dominação e a relação de concorrência entre os indivíduos, seja qual for a forma que se organiza a família. Então, você passa a ter uma liberdade sexual que não significa necessariamente que o amor hoje tenha se libertado das opressões patriarcais, das opressões da propriedade privada, e que, portanto, hoje as pessoas tenham mais capacidade de amar, tenham a capacidade de amar livremente, porque, afinal de contas, você pode ter uma família homoafetiva, ou você pode ter uma família, tá certo, porque, afinal de contas, não tem um casal. Veja, isso, de fato, aumenta o espaço de manobra. Mas, ainda assim, a relação continua sendo muito complicada, porque, de fato, a família tem que ser uma unidade econômica. Veja, se vocês pegarem, seja como for que você organize a família tem que ser uma unidade econômica. E essa unidade econômica no mundo burguês significa que alguém tem que ganhar dinheiro para sustentar a família. Este alguém que vai ganhar dinheiro para sustentar a família, tá certo? É o polo que vai expressar a dominação no interior desse núcleo familiar, porque ele vai atender a necessidade mais urgente e a necessidade mais necessária para que a família possa existir. Então, independente da cabeça do casal, se é homem ou mulher, o fato de um ter que trabalhar e outro cuidar da casa, significa, veja, que você mantém, de uma forma modificada, mas você mantém a relação de opressão que você tinha lá no passado. E o resultado disso, tá certo? É que isto abre uma crise de enormes proporções. Por quê? Vindo para os nossos dias. Olha que legal. Se a gente pegar o que acontece na humanidade dos anos 70 para cá, se o Messaro estiver certo, eu acho que ele está, mas, enfim, a história é cheia de surpresas, tá certo? Veja, a gente vive um momento da crise do capital que o Messaro vai chamar de crise estrutural. Veja, ele vai chamar de crise estrutural não porque as crises cíclicas anteriores não fossem estruturais do capital, mas porque agora, veja, quando você tem uma crise cíclica, a crise é cíclica porque depois vai ter uma expansão econômica que supera esse momento de crise.
A crise passa a ser estrutural para o Messaros quando você tem uma crise de tal ordem, tão profunda, que ou você supera estruturalmente a sociedade burguesa, ou você supera o capital, ou então a crise é insuperável, impossível de ser superada. Você tem oscilações dentro da crise, mas a crise é impossível de ser superada. Então, veja o que ele está dizendo. Se a gente olhar o que está acontecendo nos anos 70, o que a gente tem é assim, você tem uma abundância tão grande, que a crise cíclica, a crise de 68, 69 até 72, não é capaz de consumir essa abundância. Né? Quando você tinha a crise cíclica anterior, você tem uma abundância menor, a crise vem e a crise consome essa abundância, para de produzir, de alguma forma a sociedade continua consumindo, então essa abundância você consome. Quando você consome abundância e, portanto, começa a faltar mercadoria, o preço da mercadoria sobe, vale a pena produzir de novo, a economia é retomada, você tem uma expansão econômica. Veja, com a crise estrutural, a abundância é tão grande que a crise 67, 68, 69 vem e a abundância continua abundância. Então, a forma de uma empresa sobreviver agora não é ela vir a crise, tá certo? Aí fecha os mercados, porque tem mercadoria demais, falta mercadoria, abre mercado, a empresa cresce. Agora não tem mais essa dinâmica. Agora é assim, para a empresa crescer, ela tem que tomar o mercado da outra empresa. E para ela fazer isso, ela tem que produzir mercadorias mais baratas, de preferência, com uma superioridade um pouco maior. E para ela conseguir uma mercadoria mais barata, com uma qualidade um pouco maior, com uma vantagem um pouco maior, ela tem que utilizar uma tecnologia que vai utilizar cada vez menos mão de obra. Então, quanto mais esta empresa desenvolve a produção para comer a outra, quanto mais esta empresa desenvolve a produção para comer a outra, elas estão também despedindo operário. Então, quando você tem a fusão de uma empresa com a outra, como uma empresa domina a outra, a empresa cresce, porque ela ocupou o mercado da outra. Mas, ao mesmo tempo, você gera um desemprego cujo crescimento reduz o mercado na sua totalidade. Então, você percebe que você passa a ter uma contradição brutal, você passa a ter uma abundância cada vez maior, porque você produz cada vez mais com desemprego cada vez maior. Portanto, você reduz a capacidade de consumo da sociedade ao mesmo tempo que você está aumentando a produção. Então, a crise não passa nunca. E você passa a ter um processo em que, para sobreviver ao capitalismo, ele tem que lançar a mão daquilo que o Marx vai chamar no livro terceiro de capital fictício. O livro terceiro do Capital vai chamar do capital fictício. Ou seja, o Estado tem que imprimir dinheiro e tem que jogar dinheiro na economia cada vez mais para financiar uma indústria e uma agricultura que estão aumentando cada vez mais a produção, mas não tem para quem vender, não tem mercado. Supera isto sendo financiado pelo Estado, por todo o sistema financeiro. Então, veja, a gente passa a ter uma crise em que o capital, para ele se desenvolver, ele está produzindo uma miséria cada vez maior, um desemprego cada vez maior, a violência aumenta, portanto, cada vez mais. E o resultado disso, as relações sociais vão desagregando cada vez mais, né? A saúde não funciona mais, a educação não funciona mais, a escola de samba não funciona mais, a sociedade vai se desagregando e, ao mesmo tempo, você tem um processo de acumulação do capital que gera uma miséria cada vez maior. Então, veja, a humanidade começa a viver um momento histórico em que a humanidade sabe que ela está se destruindo. Veja, o que está sendo destruído, na verdade, é a humanidade burguesa. A humanidade burguesa, de fato, está numa crise que não tem saída. Ela vai se destruir. A questão é, a humanidade burguesa, ao ela se destruir, ela vai destruir a humanidade toda e, portanto, não vai ter mais ser humano neste planeta. Ou a gente vai ter a transição para o comunismo e a humanidade vai deixar de ser burguesa para ser comunista. Veja, a humanidade vive um momento histórico que ela só tem essa alternativa. Essa crise que a gente está tendo, essa crise, né, essa destruição do planeta que a gente está tendo, junto com isso você vai ter, né, as pandemias que estão vendo, tá? Enfim, tem a Covid, tem aqui no Nordeste tem dengue, tem chikungunya, e agora está chegando o vírus do macaco, varíola do macaco. Isso vai ser agora, isso não vai acabar mais, tá certo? Veja, a humanidade está se destruindo a olhos vistos, o planeta está sendo destruído a olhos vistos. Ninguém tem dúvida disso. E eu posso dizer para vocês que ninguém tem dúvida por causa disso, por causa da ficção científica. Veja, como que a humanidade, neste campo da arte, como que a humanidade imagina o seu futuro. Vocês conhecem algum filme de ficção científica que o futuro vai ser melhor do que o presente? Que os problemas vão ser superados? Que a gente vai ser... Nenhum. A gente vai dessa para muito pior. A humanidade sabe disso.
Então, veja, a gente vive um momento muito paradoxal. A gente nunca produziu tanta riqueza, a humanidade nunca produziu tanta riqueza. Esta riqueza nunca foi acumulada na mão de tão poucos. Você nunca tem, portanto, tanta miséria como a gente tem hoje. A humanidade nunca viveu um momento histórico que a violência foi tão grande, generalizada como é hoje. E dentro disso, os indivíduos estão em absoluto desespero. Eles olham para o futuro, qualquer um de nós, em sã consciência, olha para o futuro e sabe que o futuro vai ser muito pior do que o presente. A angústia, o desespero, é a marca, tá certo, da afetividade dos indivíduos deste presente. E o resultado disso é que, pela primeira vez na história, a quantidade de suicidas é maior do que a quantidade de mortes em guerra. Imagina a loucura disso. Tem mais gente se suicidando do que morrendo em guerra. Nunca a humanidade viveu um momento desse. A gente tem alguns países que a quantidade de suicídio está aumentando tanto que eles resolveram não divulgar mais estatística do suicídio. O Uruguai é um, a Suécia é outro, os Estados Unidos, vários estados estão discutindo isso, porque o suicídio está aumentando de uma forma absurda. Os indivíduos não conseguem mais viver. Então, veja, dentro desta situação, já que a revolução não está na ordem do dia, porque então a população em geral olha para o futuro, não consegue ver a possibilidade de uma revolução, porque ela não está na ordem do dia. E o que eles veem só, que a única possibilidade é o capitalismo nos destruir cada vez mais, qual é a única atitude que os indivíduos podem ter? Se tornar ainda mais individualistas, tentar montar um mundinho futuro, tá certo? Para se preservar um pouco dessa desgrama que está sendo o mundo. Este sonho, lembro que era uma casa no campo, com livros, amigos, não sei o quê. Veja, é o desespero do indivíduo, que sabe que coletivamente nós estamos ferrados. A única saída é se ele individualmente conseguir um buraquinho, tá certo? Uma covinha, né? Para ele se esconder da desgrama que vai vir. Mas vocês percebem que isso é absolutamente impossível. Não dá para nenhum de nós ir para o campo, tá certo? Viver isolado da humanidade e ser feliz, desista. A gente vai ser daí que nem, sabe lá, que nem o cavalo que a gente cria, que nem, né? Tá certo? A humanidade, ela né? Os seres humanos são animais gregários, a gente só vive coletivamente. A riqueza humana do indivíduo depende da riqueza que ele mantém com a sociedade na qual ele vive, com os indivíduos no qual ele vive, né? Então, veja, isto vai fazer com que, nesse momento, a gente vive algo muito paradoxal. Por um lado, você tem uma prática muito generalizada de, né, uma camada, mas muito grande da população, transar por transar. Aquilo que foi, né? Olha, a gente vai fazer sexo para fazer amor, e agora a gente não tem mais que fazer sexo para fazer filho, agora tem a pílula, agora a gente vai fazer sexo para amar, isso vai se degradando, e fica, agora a gente faz sexo por sexo. Isso, claro que é possível. Você tem um momento do prazer sexual, mas este prazer é tão pobre, que dá um vazio na alma depois terrível. Então, em vez de isto ser algo que alivie, né, o sofrimento, a angústia, a tristeza, é o contrário. Produz uma tristeza maior, uma angústia ainda maior, porque, claro, que isso não é solução para nada. Por outro lado, veja, você tem uma outra alternativa, que é a alternativa mais conservadora. Olha, então, já que transar por transar não leva à felicidade, vamos voltar para o casamento tradicional. Então, as pessoas começam a usar terno, começam a casar, vão na igreja, né? Mas aí, vocês sabem, a principal causa do divórcio hoje em dia é o casamento, né? As pessoas casam e se divorciam em seguida, porque, de fato, claro, isso também não é alternativa, né? Então, e dentro disso, veja, começam a surgir as teorias mais malucas, né? Essas, né? As teorias de que, bom, a opressão feminina vai ser superada quando as mulheres receberem dinheiro pelo trabalho que fazem em casa, né? Ou então, quando se reconhecer que o trabalho da mulher dentro de casa produz mais-valia, o que é um absurdo, produz mais-valia e, portanto, veja, isso não é solução para nada. Isso significa que você está mantendo, você vai pagar a mais-valia que, então, né, que se imagina que a mulher produza, você vai pagar a mais-valia, você está mantendo o capitalismo, você não está fazendo outra coisa, né? A questão decisiva hoje, para a gente ser capaz de fato amar, é a gente ir para uma sociedade, primeiro, em que a gente tire vantagem dessa enorme capacidade produtiva que a gente tem. Veja, a gente produz hoje, em média, 6 vezes mais do que a humanidade precisa para a gente viver todos excelentemente bem, tá certo? Não é viver bem, excelentemente bem, 6 vezes mais. E para a gente produzir essas 6 vezes mais, que está destruindo o planeta, para a gente produzir essas 6 vezes mais, se todo mundo maior de 21 anos
menor de 50 anos trabalhasse, e esse todo mundo fosse nas melhores condições de saúde possível, as mulheres tivessem 4 anos de licença maternidade e os homens 3 anos de licença paternidade, que é isso que leva para você criar um filho hoje, nestas condições, para produzir, repito, 6 vezes mais do que a gente precisa, para a gente continuar destruindo o planeta, a gente teria que trabalhar 17 minutos por dia. Então, vocês imaginam se a gente transita para uma sociedade em que a gente não pode trabalhar 17 minutos por dia, senão destrói o planeta. A gente vai ter que trabalhar 6, 7 minutos por dia para não destruir o planeta, tá certo? Podemos trabalhar mais do que isso. Vocês imaginem o tempo livre que a gente vai ter. O quanto que aquilo que o Marx chama o reino da liberdade, né? Para além do reino do trabalho, o reino da liberdade, o que isso vai ser? E isto vai ser, de fato, o momento em que a humanidade vai poder se amar de uma forma plena. Porque aí a família não vai ser mais uma unidade econômica, você não tem mais nenhuma razão para o homem oprimir a mulher, porque não tem mais propriedade privada para dar o poder para o homem ou para a mulher. Você vai ter, né, dentro da sociedade, a mulher e o homem trabalhando os mesmos minutos que todo mundo trabalha, portanto, ter o mesmo poder econômico, digamos assim, e, portanto, o mesmo poder de decisão. Então, vocês percebem que a gente vive um momento histórico em que a única possibilidade que a gente tem, de fato, de levar avante o desenvolvimento afetivo, que vem desde que a humanidade é a humanidade, e que a partir de Romeu e Julieta se expressa também no desenvolvimento da relação amorosa, a única alternativa é a gente superar o capital. Mas veja, a única alternativa para a gente amar para valer é superar o capital, isso é verdade. Mas a gente não tem que superar o capital só por causa disso, embora isso seja uma razão muito boa. Tem que se superar só por causa disso. Se a gente não superar o capital, nós vamos nos destruir totalmente. Esse planeta vai se tornar inóspito para a gente. A sociedade está indo para um desenvolvimento numa rapidez que a gente vai para um processo de guerra civil mais cedo ou mais tarde. Isso está degenerando numa velocidade absolutamente inimaginável há 10 ou 15 anos atrás. E isto significa, veja, que a humanidade ela está, de fato, tá certo, contemplando um precipício. Ou a gente se destrói, ou a gente se liberta do capital. E isto que a gente vive na relação afetiva, nesse complexo social chamado amor, né? Ou supera o capital, ou a gente vai sempre amar de uma forma muito limitada, muito conflituosa, e sempre com um elemento de tragédia, né? Isso que acontece nesse complexo afetivo que é o amor, acontece na totalidade dos indivíduos. Então, veja, neste momento histórico, a gente vive um momento histórico, um período aparentemente paradoxal. Nunca a revolução foi tão necessária e tão possível, porque o desenvolvimento das forças produtivas, tá certo? Nos colocou nesta possibilidade de trabalhar muito pouco. Vocês imaginem, se a gente toma o poder no Brasil, faz uma revolução proletária no Brasil, a primeira coisa que você tem que fazer em cidades como São Paulo e Belo Horizonte é reduzir a jornada de trabalho. Organiza as fábricas, as unidades produtivas, para chamar todo mundo que foi desempregado para voltar a trabalhar e reduzir a jornada de trabalho, porque todo mundo tem que trabalhar agora. Vocês imaginem o que é você ter, no primeiro dia, depois de tomar o poder, você tem o pessoal, a partir de agora, a finalidade é todo mundo trabalhar menos. Chamem todo mundo tem que trabalhar. Quem não trabalhar não come, tá certo? Todo mundo tem que trabalhar. Chamem todo mundo, vai ter. Vocês imaginam a felicidade que vai ser. Né? Eu diria para vocês que 1 ou 2 meses a gente está trabalhando em São Paulo 2, 3 dias por semana. A gente vai ter 2, 3 dias de segunda-feira e 4 dias de sábado e domingo. Percebe? Isso logo em seguida, a gente vai estar trabalhando, sabe lá eu, 1 dia a cada 2 meses. A vida transforma profundamente. A vida, sabe, esse caos do trânsito acaba, porque você já não tem que transportar tanta gente todos os dias para os mesmos lugares, você reorganiza tudo, percebe? Então, essa possibilidade é muito real. E, todavia, a gente vive um momento em que a classe operária vive uma profunda paralisia, e a gente tem, do ponto de vista internacional, você tem crises, você tem revoltas, você tem revoluções, enfim, tá certo? Você tem lutas, você tem instabilidade política, mas você não tem nenhuma revolução proletária. E você tem uma circunstância em que, veja, houve um rearranjo da classe operária na esfera mundial, né? Você transferiu a produção de mais-valia absoluta de países como a Europa, Estados Unidos e países como o Brasil, uma parte importante da mais-valia absoluta foi transferida para a Ásia. E o que ficou nesses países
não é tão simples. O que ficou nesse país, em geral, é a aristocracia operária, que normalmente é um setor da classe operária muito reformista, muito conservador, que tende a fazer acordo com a burguesia. Entre nós, pensa PT, CUT, Força Sindical, e é isso que sobrou desses países. Então, nos países de luta operária mais tradicionais, Estados Unidos, Europa, mesmo aqui no Brasil, as lutas operárias estão muito contidas. E no sudeste da Ásia, onde você tem a maior parte da produção da mais-valia absoluta no mundo hoje, você tem uma classe operária muito recente, que vem do modo de produção asiático, que não vem, né, de uma luta contra o feudalismo, do desenvolvimento do capitalismo, etc. O que coloca problemas sérios para o desenvolvimento das lutas operárias por lá, que acontecem. Mas para essas lutas que lá acontecem se transformarem em umas lutas revolucionárias contra o capital, ainda falta um pouco. Então, veja, a gente vive um momento histórico em que a revolução nunca foi tão necessária, nunca foi tão possível, e que, todavia, o sujeito revolucionário vive uma certa paralisia, certa, porque isso deve mudar, uma certa paralisia, e que, por outro lado, o capital se sente livre para fazer no planeta o que ele quer fazer, para se reproduzir, o que ele precisa fazer para se reproduzir. Então, isto junta, percebe, uma possibilidade, a necessidade pela revolução, numa escala que a gente nunca viveu antes, e, ao mesmo tempo, tá certo? Uma liberdade para o capital destruir a humanidade e destruir o planeta, como a gente também nunca viveu antes. Veja, esta contradição vai ser superada de uma forma ou de outra, mais cedo do que mais tarde. E vai ser superada ou pela destruição da humanidade, ou vai ser superada pela revolução que vai vir. Veja, todas as vezes que a humanidade, até hoje, viveu um momento decisivo da história, um momento que ou vira a esquina, ou, tá certo, ferra tudo, todas as vezes que a humanidade, até hoje, viveu um momento dessa, ela deu um salto para frente. Um salto que ninguém imaginava que viria e que todo mundo dizia que era impossível. Pensa como é que foi a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, a Revolução Chinesa, a Revolução Russa, Guerra Civil Espanhola. Veja, ninguém esperava que viesse. Todo mundo dizia que era impossível que viesse. E quando ela veio, tá certo? Era uma possibilidade que ninguém enxergou, né? E quando ela veio de uma forma arrasadora. Ela abre novas possibilidades e a história vira. A gente está vivendo um momento desse. A história não se repete. E o fato de ter sido assim no passado não quer dizer que necessariamente vai ser assim no futuro, tá certo? Mas que, no passado, sempre que a humanidade viveu um impasse desse, ela deu um salto para frente, isso é real. Então, eu tenho a impressão que a gente caminha, tá certo, para uma revolução. Eu, na minha modesta bola de cristal, eu acho que ela não demora muito, tá certo? A gente vai ter uma explosão social, eu acho que no país rápido, não vai demorar muito não, as coisas estão muito tensas, né? Se isso vai para a direita ou para a esquerda, difícil saber. Mas independente se vai para a direita ou para a esquerda, você começa a acumular experiências que vão culminar numa revolução mais cedo ou mais tarde. Então, veja, a gente vive um momento em que, mesmo do ponto de vista mais individual, né, o amor que o indivíduo quer ter por um outro indivíduo, né, que uma pessoa quer ter por uma outra pessoa, mesmo nesse plano mais íntimo, mais individual, o capital se tornou um obstáculo tão grande que esta relação só pode se desenvolver plenamente se superar o capital. A contradição com o capital se transformou numa contradição antagônica. Lembra o velho Mao Tse-tung? Tem contradição principal, contradição ancadora, contradição. Não entrei nessa, tá certo? Não é assim a dialética do mundo, tá? Mas, de fato, se transformou numa contradição que é ou a humanidade, para brincar com vocês, ou o amor ou o capital. Isto que a gente vive nesse momento. Então, eu diria para vocês que essa crise que a gente vive hoje, essa dificuldade de amar, as relações sociais, as relações afetivas cada vez mais desgastadas, a gente com essa sensação de um isolamento cada vez maior, de uma impossibilidade cada vez maior de ter uma relação afetiva, amorosa, satisfatória, rica, que jogue para frente, etc. Veja, é real, é verdadeiro, não é um problema de indivíduos, de cada um de nós, é um problema de toda a humanidade e corresponde ao momento histórico que a gente vive. Também não estou dizendo para vocês que a gente deve abrir mão desta vontade, desta luta por amar. Isso faz parte da vida. A gente deve tentar amar sempre que for possível, né? Mas a gente tem que ter clareza que os obstáculos que a gente enfrenta não são obstáculos individuais, que podem ser resolvidos, né, só com uma reformulação da relação. Claro que tem problemas da relação que uma reformulação pode resolver, mas os obstáculos decisivos são obstáculos coletivos, que vêm do fato de que a humanidade se faz burguesa. Todo dia a humanidade se faz burguesa. Isto é que impõe os obstáculos. E a gente tem que superar esta humanidade para ser capaz de amar de fato.
Então, claro, é óbvio que eu não estou defendendo vocês aqui, que a gente tem que fazer uma revolução para libertar o amor. Não teria, né, a plataforma revolucionária, não é isso que eu estou dizendo para vocês. Mas vocês lembram que na plataforma do Marx, do Engels, a plataforma revolucionária, era a abolição do Estado, lembra? A superação do Estado, da propriedade privada, a superação das classes sociais e a superação da família monogâmica. A superação da família monogâmica é isso, você libertar a humanidade das opressões que impedem os indivíduos de se amar plenamente. Isso estava lá na plataforma. É que depois, o desenvolvimento no século XX, as derrotas da Revolução, né, no sentido de não abrir a transição ao socialismo, né, o que foi o stalinismo, a crise, etc., etc., fez com que isso fosse deixado de lado. Mas para o Marx e para o Engels não tinha a menor dúvida. Uma revolução que mantém o patriarcalismo mantém o capital, eu não tenho dúvida disso. Né? Porque se mantém o patriarcalismo, mantém as classes sociais, mantém o Estado, mantém o capital. Eles não tinham dúvida disso. Né? E a gente tem que recuperar isso. Ufa, termino com 9 minutos aqui. Tem um intervalo agora. Estou doido para ter as perguntas de vocês, ver o que vocês querem discutir. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mas vale o que será. Mas vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando que fomos que nós iremos crescer. Nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos, alarmas, que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, assim dividida ao sol. Quando o descanso era luta pelo pão e a aventura sem par. Quando o cansaço era rio e rio qualquer dava pé, e a cabeça rolava um girar, girar de amor. E até mesmo a fé não era cega nem nada, era só nuvem no céu e raiz. Hoje essa vida só cabe na palma da minha paixão. De vera nunca se acabe a vida fazendo